ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. Senge 60 anos. Uma história de lutas e conquistas dos engenheiros de Minas Gerais. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial precipita o fim da ditadura do Estado Novo e o país respira ares de democracia. A engenharia nacional é envolvida em grandes obras de infraestrutura, com a construção de grandes hidrelétricas, estradas e da nova capital do país. É nesse contexto que, em 25 de agosto de 1947, é criado o Sindicato de Engenheiros no Estado de Minas Gerais. Representante de uma categoria majoritariamente liberal na época, o Senge Minas Gerais praticamente não teve atuação no que diz respeito à ação sindical ou intervenção nos movimentos sociais e populares que ocorriam na cidade. Sua atuação mais marcante foi a participação no movimento que levou à aprovação da lei que instituiu o salário mínimo profissional para a categoria. O final da década de 70 e o início dos anos 80 marcaram a decadência do regime militar instalado no país em 64. Iniciada no ABC Paulista, a luta sindical se espalha por todo o país. O desemprego assume proporções dramáticas e atinge diretamente os engenheiros. Os engenheiros, desde a década de 30, eles funcionavam mais como profissionais liberais. A partir do desenvolvimento, do crescimento, especialmente impulsionado na década de 50 e 60, os engenheiros passam a ser mais fortemente assalariados e começa a acontecer grandes concentrações de engenheiros em grandes empresas. No Centro de Estudos de Engenharia se reuniram vários colegas preocupados com a situação da engenharia no Brasil de uma maneira geral, e havia também uma preocupação sindical. Disputamos uma eleição com cerca de 800 associados, mais ou menos, do sindicato daquela época, e nós ganhamos a eleição legitimamente por 28 votos de frente. Essa eleição foi anulada, foi cancelada por eles mesmos que fizeram a eleição. E eles vieram com uma chapa assim, da pesada. Tinha inclusive o prefeito da capital. Nós ganhamos com uma frente, se não me engano, de 280 votos. Quer dizer, multiplicamos por 10 aquela maioria. Aí então, todo glorioso, eu declarei que se houvesse uma quarta, nós iríamos ganhar com 2.800 votos de frente. E ao fim do meu mandato, o sindicato tinha mais de 8.000 associados. E as reivindicações trabalhistas da categoria passam a ser o foco de atuação do sindicato, que se envolve em inúmeras campanhas em defesa do salário e do emprego dos engenheiros. Essas questões todas que afetavam os demais trabalhadores, afetavam os engenheiros também, né? Felizmente, ao fim do meu mandato de 3 anos, a gente já tinha negociação salarial com qualquer coisa em torno aí de umas 10 empresas. O sindicato começa aquilo que a gente chama as campanhas salariais, a negociação coletiva, e que foi um período, que foi uma grande novidade para os profissionais, que até então não tinham no sindicato um instrumento de negociação. Talvez a mais importante até para consignar o papel do sindicato de engenheiros na sociedade e junto aos profissionais, foi a questão da demissão da Usimec, que foi um negócio extremamente traumático naquela ocasião. Da noite para o dia, a Usimec perdeu cerca de 200 engenheiros do seu corpo técnico. Grandes assembleias de engenheiros, né? Não só por questões salariais, mas por questão de estabilidade do emprego. E foi a época que iniciou os grandes trabalhos junto à consultoria. Foi a época que o sindicato começou a definir a sua participação com os outros trabalhadores, né? Nós chegamos a fazer greve conjunta com metalúrgico, com desenhista, né? Greve mesmo, greve em fábrica. Eu já peguei avião aqui em Belo Horizonte para fazer greve em Patinga de madrugada. Existia um movimento também que a gente ajudou a organizar muito forte, que foi o movimento da engenharia consultiva.
nós conseguimos construir um processo de unidade entre o sindicato de engenheiros, o sindicato de desenhistas e o que representava os demais trabalhadores, e tivemos um movimento forte, chegamos até a assembleia com 600 pessoas. A luta pela democratização toma conta do país. A anistia, a campanha das diretas, a Constituinte e os direitos da mulher, o impeachment de Collor e as privatizações. O SENGE Minas Gerais não se furtou a essas lutas. Eu acho que existia todo um caldo de cultura que permitia essa vontade de ter um país livre, de ter um país mais organizado no sentido libertário mesmo, de passar a borracha no que teve de ruim na época da ditadura. Enfim, era um país que estava se abrindo, querendo se formar, né? Aí veio a Constituinte, foi exatamente nesse mesmo período, né? A possibilidade do crescimento das centrais sindicais. Nos primeiros anos de 81, 82, 83, haviam discussões, e não eram só discussões políticas gerais, não. Haviam discussões sobre a política nuclear, sobre a política tecnológica do país, sobre as melhores estratégias para o desenvolvimento econômico do país. Então, no primeiro momento, nós tivemos assim, uma atuação muito grande na luta pela anistia, e fomos aqui em Belo Horizonte talvez um dos primeiros a lançar o bottom da campanha das diretas já, mas que naquela época nós chamávamos de, num primeiro momento, de diretas agora. Eu queria também chamar a atenção como foi importante a nossa participação no movimento já em 88, da defesa da Assembleia Nacional Constituinte. O SENGE, inclusive, tinha trabalhos específicos sobre as mulheres nessa área. As mulheres também estavam num momento de organização. O Sindicato de Engenheiros tinha um grupo grande de mulheres participantes. E nós tínhamos um grupo de mulheres, eu acho que éramos o estado que tínhamos mais mulheres participando do sindicato, né? Mas nós tínhamos uma luta importante, porque todas as mulheres formadas antes de 88 têm no seu diploma o título de engenheiro. Nenhuma de nós é engenheira, não existia o feminino das profissões naquele período. Uma luta memorável foi contra a privatização da Companhia Vale do Rio Doce, né, que hoje todo mundo, né, enxerga ela de uma maneira um pouco mais realista. Nós tivemos nisso realmente até o pescoço, né, o sindicato participou ativamente, manifestações de rua. Se eu fosse repetir, eu repito mais ou menos igual o Antônio Calado, ou seja, eu participei de várias lutas ótimas, do lado certo, mas perdi praticamente todas. Quer dizer, eu perdi a luta da questão da privatização, da forma que ela foi feita, né, sem transparência, etc., que é o caso da Uzimec, que eu fui até processado pela estrutura, né, e posteriormente veio todas essas privatizações, outras chamadas privataria, né, Uzimec, Usiminas, Vale do Rio Doce. Dentro disso tudo aí, tudo muito sem transparência, né, valorizando determinados grupos. Perdi essa batalha, e essa batalha foi uma batalha que eu fiz aqui dentro do sindicato, junto com grupos enormes, né. Hoje o sindicato vive um novo momento. No campo de lutas estão a reforma sindical e a manutenção e ampliação das conquistas trabalhistas e democráticas. E em 2005 nós tivemos uma grande luta que foi contra a reforma sindical, que comprometia a sobrevivência desse sindicato, e nós nos empenhamos no sentido de garantir uma reforma sindical plural, uma reforma sindical democrática, debatida com todos os segmentos sindicais no país. Em 2006, aprofundamos a nossa luta pela legalidade da Lei do Salário Mínimo Profissional, e a gente encara 2007 agora, depois das eleições gerais, grandes desafios como novamente a reforma trabalhista, a reforma sindical. Eu avalio essa entidade como uma das mais importantes entidades sindicais na luta pelos direitos trabalhistas, não só dos engenheiros, como de todos os trabalhadores do Brasil e desse estado. Uma das coisas que eu aprendi no sindicato pessoalmente é que a vida não é feita só de ganhar ou só de perder, mas sim da necessidade de abrir mão das coisas para a gente conquistar juntos uma nova realidade. Então foi um período muito rico, acho que foi também um período muito fértil da minha vida, né? E eu tenho um grande orgulho de ter sido presidente do Sindicato de Engenheiros de Minas Gerais. Acho que valeu a pena, né? Sinto que perdi quase todas, né? Sinto que foi uma boa luta,
sinto que ela, de forma nostálgica, está na cabeça de todos, inclusive dos dirigentes daqui. Eu acho que uma hora essa turma vai chegar, uma turma que o parte desse grupo vai fazer esse questionamento também, sabe? Faz o questionamento não só do sindicato, mas dele mesmo. Mas o que eu estou fazendo aqui? Me dediquei nos anos do sindicato muito ao sindicato e aprendi a viver, a trabalhar questões em conjunto, a construir projetos, a discutir com as pessoas, a entender a formação de suas opiniões e de suas reivindicações. Então, do ponto de vista pessoal, houve um grande crescimento, né? O sindicato é uma experiência muito rica, muito forte, com todas as dificuldades, com as brigas, com as lutas que a gente tem, inclusive internas, com o tempo que você tem que se dedicar, com a canseira, de vez em quando você pensa que eu dei tanto murro e consegui tão pouco, né? O movimento todo, né? E é uma coisa que a gente tem que manter viva no mundo de hoje, né? Nós devíamos ter essa preparação, essa consciência disso, de que o nosso trabalho não era simplesmente realizar coisas, construir coisas, não era isso. A gente tem que realizar coisas para as pessoas, né? O importante são as pessoas, não somos nós, nem o nosso trabalho, né? O mais importante é realmente o povo brasileiro. Bem, esse é um sindicato que foi construído por toda a categoria, é um sindicato que tem na sua história, nos seus alicerces, a construção coletiva, e nesse sentido eu conclamo a todos os engenheiros a participarem e a valorizarem essa construção histórica dos nossos 60 anos. Então venham todos a participar conosco, com essa direção, com todos os membros de direções passadas, no sentido de a gente construir uma grande história e relembrar uma brilhante e bonita história.